tá? Vamos continuar falando então sobre eletricidade. E hoje a gente vai falar especificamente de corrente elétrica. As cargas elétricas elas se distribuem de forma diferente nos materiais, de acordo com a facilidade de movimento, né? Então a gente classifica os materiais em condutores e isolantes. O que são condutores? São materiais que conduzem com facilidade essa eletricidade. E isolantes são é o contrário, que eles não são bons condutores de eletricidade e eles funcionam como isolante, evitando assim que aconteça assim, um choque, né? Se a gente colocar a mão no objeto. Os condutores geralmente são metais, né? Ou o corpo humano, ou até mesmo a água, né? Pode ser um bom condutor. Já os isolantes, né? Que são materiais onde os elétrons não têm liberdade de movimento, que já nos condutores esse movimento é bem maior, é o caso do plástico, né? Da borracha, do vidro e da água destilada. Por que a água destilada, Gerceli? Porque a água destilada ela é composta só de H2O, só de hidrogênio e oxigênio. E a água que a gente toma, ela tem vários sais minerais. E nesses sais minerais, né, tem metais aí, tem zinco, tem magnésio, e eles aí ela acaba virando um bom condutor, né, onde a corrente elétrica vai fluir normalmente. Bem, então o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas elétricas, né? E a corrente elétrica é formada pelo movimento ordenado dos elétrons, né? Seguindo somente uma direção. E como que a gente pode... quem estudou essa corrente elétrica foi Alexandre Volta. Por isso que a gente fala volt, né? Tem 127 volts, tem 220 volts, em homenagem ao Alessandro Volta, que foi que descobriu como que essa corrente elétrica funciona, tá? E a intensidade da corrente elétrica pode ser definida como a quantidade de carga que passa pela seção transversal de um fio por uma unidade de tempo. Por isso que para calcular a intensidade da corrente elétrica, a gente calcula dividindo a carga elétrica, a quantidade de carga elétrica que passa pela seção, pelo tempo que ele gasta para fazer isso. E essa intensidade é representada pela letra I, a quantidade de carga elétrica pela letra Q e o tempo é representado pela letra T, tá? E quanto maior a quantidade de elétrons que passa pela seção de um fio, maior será a sua corrente elétrica. Então, por isso que existem fios aí que a gente fala que é de alta tensão, porque a quantidade de elétrons que passa ali dentro é muito maior. Então, o choque desses fios também vai ser uma quantidade maior no nosso corpo, que pode causar até a morte. Por quê? Porque nós temos impulsos nervosos dentro do nosso corpo. E aí, se a gente recebe uma carga, né, de elétrons grande demais, o nosso coração pode bater desritmado e isso pode causar um infarto, ou seja, uma parada uma parada do sangue aí no coração e aí pode até levar à morte, tá? Já existem casos assim, até de animais em tempestade que são atingidos por raios, né, onde tem uma descarga elétrica muito grande, onde a corrente elétrica aí é muito alta, e então a gente tem óbitos e tudo, tá? Então, e quais são os efeitos da corrente elétrica? São três. O efeito térmico, ou chamado de efeito Joule, que é a passagem dos elétrons no interior de um material provoca o aumento de agitação dos átomos. E aí ele se aquece, que é o caso do chuveiro, por exemplo, né? Que tem até um resistor lá dentro. O efeito luminoso, que a gente percebe quando as lâmpadas se acendem, né? E o efeito magnético, quando é percorrido dentro de um ímã, né? E aí vira um eletroímã, quando a eletricidade passa por dentro de um ímã e vira um eletroímã, tá bom? Na página 18 vocês vão ver aí os exemplos mostrando direitinho, né? Aquecedor, torradeira, tudo isso tem efeito Joule. E efeito luminoso geralmente em lâmpadas. E já o efeito magnético a gente vai ver geralmente em fechaduras de portas, não tem? Quando a gente bate a porta ela fecha automaticamente, depois ela vai ser aberta só com chave. É mais ou menos onde é usado o eletroímã. Então vocês vão fazer as atividades da página 19
e 20. E qualquer dúvida eu vou tirando de vocês, tá bom? Ó, beijinho e até semana que vem.